falar nessa coisa do fim do mundo, vem aqui as mudanças climáticas. Aconteceu uma coisa bizarra essa semana, eu já contei aqui no início da live. O mundo está perto, aumento das temperaturas. Houve uma notícia que foi o seguinte, não sei se alguém aqui leu essa notícia, que foi o seguinte, uma base francesa lá na Antártida, onde é que é essa Terra de Adélia, Antártida Oriental, registrou um mês de março mais ameno como? 4,9 graus, e temperatura mínima de 0,2 graus, frio. Só que isso representou, para os especialistas, 30 a 35 graus acima da sazonalidade. Como a grande mídia, principalmente o Estúdio I, aquele programa da Globo News à tarde, que parece que está todo mundo num piquenique, como observou o Piero Leiner, o grande Piero Leiner observou, que parece que estão num piquenique. Trato de coisa séria, assim, e de vez em quando saem umas lambanças lá, umas coisas assim bizarras, como essa. É claro que a notícia é essa, mas a maneira como eles deram a notícia parecia que fez 30 graus na Antártida. Aquele colunista lá, o Valdo Cruz, falou: daqui a pouco a gente está se bronzeando no Polo Sul. Falou assim, dessa forma jocosa, tal, porque parece que está todo mundo num piquenique naquele programa. Então, essa coisa do pânico, olha, está elevando a altura do oceano, olha, 30 graus vai dar para se bronzear. Esse discurso da grande mídia, que dá para perceber, é um discurso generalizado. Vocês devem estar percebendo que qualquer coisa que ocorre, incêndio em floresta, famílias soterradas por desmoronamento de chuva e lama, como ocorreu lá no Rio de Janeiro, e no final do ano lá na Bahia, água invadindo, por exemplo, regiões litorâneas, ruas, tal, processo de erosão, qualquer coisa é sintoma das mudanças climáticas, tá? Sem qualquer tipo de busca de informação alternativa, mas olha, está chovendo demais, só as mudanças climáticas. Então, é algo da grande mídia que a gente chama de presunção da catástrofe. Faz parte da lógica da grande mídia, a presunção da catástrofe. Para quê? Aumentar cliques, aumentar audiência e tudo mais. Só que tem algo por trás disso daí. Tem algo, aquilo que o conhecido Roland Barthes chamava, vocês estão vendo aqui, semiólogo francês, de mitologia. Mitologia é um processo semiológico. Roland Barthes era um semiólogo, que é derivado da linguística, né, da linguística estruturalista do Lévi-Strauss, né, quer dizer, baseado na antropologia estruturalista do Lévi-Strauss, que a mitologização você retira dos acontecimentos. O Eudson está observando aqui, só antes de falar. O Eudson grande mídia, fake news. Colocaram uma fake news lá. Em plena tarde lá no Estúdio I. É claro, esse conceito de fake news aí é outra discussão, né? Mas foi a maneira deles contarem que criou a fake news, porque eles leram a informação real. Mas a reação deles e a retórica que eles utilizaram induziu, e até eu saltei como 30 graus na Antártida, peraí, até eu fui induzido a pensar dessa forma, peraí, não é possível 30 graus na Antártida. O Roland Barthes, o processo de mitologização, o que é? Tirar dos acontecimentos toda a contingência e história e transformar em natureza. Então, vamos dizer assim, da mesma forma como a pandemia, a Covid-19, a gente já, em outras lives aqui, a gente discutiu, toda a sua letalidade foi determinada muito mais por fatores socioeconômicos. A letalidade, não pelo vírus em si, tá? Mas é decorrência da
das próprias condições socioeconômicas da sociedade, morreram mais pobres. É claro, morreram mais pobres do que... Então, tem algo aí da questão da contingência histórica e social que o processo de mitologização midiática esconde. Tá? Em outras palavras, você tem a sociedade como se fosse uma cápsula semiótica. Na verdade, é um sistema... Então, a gente sabe, para a semiótica, a gente não vê a realidade, a gente vê o signo da realidade. Existe uma realidade lá fora, que a gente traduz a partir de signos. A sociedade é um sistema semiótico, é claro. Ela traduz o input, a realidade que ocorre lá fora. Aparece um vírus, ocorrem enchentes, acontece um monte de coisa. Só que o input é traduzido, essa realidade lá fora é traduzida a partir de uma descrição que o sistema faz de si próprio. Nós estamos aí entrando no campo da teoria dos sistemas, a teoria do tautismo. Tautismo, tá? A sociedade, ao mitologizar, como Roland Barthes colocava, e traduzir essa realidade lá fora a partir da tradução que o sistema faz de si próprio, tá? Entramos num fechamento operacional, como fala a teoria do sistema, do Maturana e todo esse pessoal. E aí o que ocorre? Para que é esse fechamento operacional? Equilíbrio homeostático, para o sistema se manter equilibrado e não entrar em contradição consigo próprio. Então, a narrativa é das mudanças climáticas. Tá? Então mudança climática não existe? Claro, existe. Esse humilde blogueiro não está virando negacionista ou bolsomínio, não é isso. Elas existem, as mudanças climáticas. Só que elas são determinadas não por fatores naturais, mas por fatores socioeconômicos, que é isso que a mitologia e a presunção da catástrofe midiática, elas querem esconder. Na verdade, pela mídia, o mundo vai acabar amanhã. Dá para se perceber que está cada vez... Nossa, grandes incêndios, cada vez traumática, aumentando a altura dos oceanos. Ainda vai levar 100, 200 anos esse processo. Tá? Mas o problema são as questões de como o próprio sistema econômico e político cria esse tipo de situação. Como assim? Na verdade, o próprio capitalismo criou essa situação. Claro, nós temos essa divisão neocolonialismo predatório. Então, o que temos lá? Brumadinho, aquela catástrofe que ocorreu lá em Minas Gerais, vem desse neocolonialismo predatório, a gente exportar commodities. Então, destrói todo o meio ambiente com esse tipo de economia predatória. Tá? Então, há um motivo, e principalmente outra coisa, que os 10% mais ricos da população global são os que mais poluem. Esses dados estão naquele documentário que a gente já discutiu aqui numa live. Eu recomendo esse documentário, Bright Green Lies. Bright Green Lies, onde coloca as contradições e as mentiras dos movimentos ambientalistas. E como todos os movimentos, as sugestões que eles dão, energia eólica, painéis de energia solar, na verdade, essas soluções são para manter o esquema predatório da sociedade de consumo, manter esses 10% mais ricos da população continuando poluído, feito louco, tá? Que eles são os responsáveis. As famílias ricas emitem muito mais poluição do que as mais pobres. Isso é um fato que é levantado por esse documentário. E as soluções que são propostas, que esse processo de mitologização esconde, eólica e solar, legal. Nuclear e hidrelétrica, não é legal. Tá? É interessante que esse documentário mostra o quanto essas alternativas da eólica e os painéis de energia solar são ainda mais prejudiciais ao meio ambiente, pela matéria-prima, aqueles painéis de energia solar, silício produzido à base de areia, e a destruição de regiões litorâneas para produzir a matéria-prima, para produzir aqueles painéis solares. E também aquela infraestrutura da energia eólica. E sendo que esses dois tipos de energia, segundo aqui os entendidos, e no próprio documentário coloca que são caros e ineficientes.
pela relação custo-benefício, recurso e intensividade, tá? Eles produzem, no final, uma energia instável e difusa e cara e ainda mais prejudicial ao meio ambiente. Eólica. A alternativa, claro, a hidrelétrica e nuclear. Elas têm mais qualidade, não são difusas, têm eficiência. Por outro lado, as ONGs, né, tal, vão denunciar de que energia hidrelétrica destrói as populações ribeirinhas, como foi o caso, por exemplo, vocês devem lembrar disso, da usina Belo Monte, no Pará. Isso fez parte, claro, da guerra híbrida, quando a economia brasileira estava aquecendo, tá? Os bons tempos, as commodities que, vamos dizer assim, solidificou a campanha as estratégias neodesenvolvimentistas dos governos do PT, tá? Todas as ONGs se mobilizaram denunciando a OEA, Organização dos Estados Americanos, como a usina Belo Monte estava impactando as comunidades ribeirinhas, destruindo os ecossistemas, e acabou, no final, as construtoras dessa usina parando, claro, na Lava Jato. Tá? Parou na Lava Jato, então, esse escândalo, então, hidrelétrica, que é o mais rico, por exemplo, país como o Brasil, por exemplo, não, isso destrói o meio ambiente, o ecossistema. Energia nuclear, então, pior ainda, que seria a principal solução dentro da relação custo-benefício, recurso-intensividade e tudo mais, não é considerado uma energia verde. Por quê? Isso já midiaticamente, a energia nuclear é negativada. Tá? Sempre foi negativada nos noticiários e tudo mais. Na indústria do entretenimento, desde filmes como, por exemplo, Síndrome da China, de 1979, com a Jane Fonda, que faz uma reportagem investigativa, e como está sendo escondido um acidente nuclear numa usina, que foi um fato real, e até a série Chernobyl, quando hoje as usinas nucleares estão muito mais sofisticadas e com redes de segurança infinitamente maiores do que ali Chernobyl, a época de Chernobyl, o incidente do Three Mile Island, se não me engano, que foi esse acidente nos anos 70, de uma usina nuclear nos Estados Unidos. Então, os verdes são contra energia nuclear. É claro que há um lobby por trás, energia eólica e tudo mais. O problema é o seguinte: tem que substituir a matriz de combustível fóssil, vamos substituir por matrizes verdes. Só que é escondido no noticiário o prejuízo que vai se trazer a curtíssimo prazo, o crescimento da pobreza e desigualdade social. É o que está por trás aí da privatização, um discurso cínico, privatização da Petrobras, de que a Petrobras ela tem que se transformar de uma empresa de combustível fóssil em empresa de energia. Empresa de energia. Tal. E ela, privatizada, vai ajudar a combater as mudanças climáticas. O que é uma empresa de energia? Também abrir espaço para eólica, painéis solares e tudo mais, e outros combustíveis alternativos. O problema é que a experiência de países que substituem esse tipo de matriz, até aqui, é aumento da pobreza e miséria. Tá? Isso vai significar, dentro do jogo do mercado, do capitalismo, ao você tirar essas energias mais baratas e mais eficientes pela relação custo-benefício e intensividade da energia, o que você vai ter? Aumento dos custos da energia e queda dramática dos padrões materiais de vida. A gente já está percebendo um pouco disso lá na Europa, que já vai começar por causa da Rússia ameaçando fechar lá o gás e petróleo para a Europa. Vai ficar caro, isso faz parte do grande reset do capitalismo, sem dúvida, que a gente falou. Piora os padrões de vida, tá? Aumenta a uberização do trabalho, e aí estamos diante aí do necrocapitalismo e da necropolítica. Tá? Então, vamos dizer assim, ao substituir por eólica, como defendem as ONGs,
Por exemplo, você tem um exemplo concreto da Indonésia, um pequeno exemplo. O óleo de palma, um dos grandes produtos energéticos lá, que é a matéria-prima utilizada em produtos de grande consumo, Indonésia, Ásia, tornou-se alvo de protestos do Greenpeace. Do Greenpeace. O Greenpeace invadiu, chegou a tomar uma das refinarias de produção lá de óleo de palma. Isso foi em 2018, que eles invadiram, tomaram conta de uma refinaria, alegando que o óleo de palma estava destruindo florestas. É claro que a gente sabe que essa questão ambiental não é tão simples, porque o óleo de palma ali produz a sobrevivência das famílias, há um fino, digamos assim, um fino equilíbrio entre a questão ambiental e socioeconômica. A diminuição da produção de óleo de palma trouxe o que para a região? Para a pressão aí de ONGs internacionais, o que? Desemprego, perda de qualidade de vida, tá? E esse desemprego produz o quê? Alternativas de trabalho uberizado, a perda da qualidade dos novos trabalhos que vão surgir. Já é um fenômeno aqui do nosso neocolonialismo high-tech aqui no Brasil. Então, essa questão das mudanças climáticas, é claro, ela é real, existe. Isso muito em decorrência do sistema econômico capitalista, o que é escondido. Então, você tem esse processo de mitologização, onde você omite essas informações. Tá? Tudo bem, energia limpa, que legal, vou colocar um painel solar na minha casa, bacana, mas não é uma energia que não tem intensidade e vai tornar a energia mais cara e a desigualdade social ainda maior. Tá? Ainda maior. Essa é a questão que não é colocada, a realidade. Como também não é colocada a questão